no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Esdras e da pastora Gabriela, esse casal simpaticíssimo, que me receberam com muita honra. Aqui a gente já teve um tempo agradável, já estamos projetando coisas juntos no Senhor, né? E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que abriram as portas do coração, da casa, para a minha vida, o meu ministério hoje aqui. Eu entendo que a vida de vocês, eu estar aqui pela primeira vez hoje, é resposta daquilo que eu tenho pedido a Deus, para me aproximar das pessoas que Ele quer que eu me aproxime. Então, muito obrigado por isso. Deus seja louvado. Quero dar uma glória a Deus muito especial para o meu xará, pastor Eduardo, e a pastora Giovana, né? Esses queridos que estão aqui nessa missão tão nobre, tão poderosa, que é liderar o carisma. Que Deus continue orientando vocês em tudo, dando graça, apontando as direções, os caminhos, para que esse projeto lindo, lindo do coração de Deus possa continuar tocando o Distrito Federal, o Brasil e o mundo, em nome de Jesus, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8. Graças a Deus. Atos 1 e 8. Na verdade, vamos ler o verso 7. Na verdade, vamos ler o verso 6. Estou querendo economizar a leitura, mas não dá. Quando se encontraram, digam: eu amo a Bíblia. Ok. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quantos podem dizer amém esta noite? Quantos podem dizer graças a Deus? Deixa eu pedir o meu pessoal aqui, eu acho que tem um fluxo de ar que está bem em cima de mim aqui. Se der para dar uma diminuidinha nele, eu vou agradecer muitíssimo, porque está forte o negócio aqui. Né? Se der para dar uma diminuidinha, eu vou agradecer muito. Eis uma promessa que sai da boca do próprio Senhor Jesus, e que, associando-se a outras, encoraja e levanta o espírito dos discípulos para um tempo, para um dia, um encontro, aonde o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre eles. Está claro que aquilo ao qual Jesus se refere é diferente daquilo que eles experimentaram anteriormente. Não que tenha sido pequeno ou pouco, mas está claro que Jesus está prometendo algo distinto de toda e qualquer experiência que eles conheciam até aquele momento. Mas eu quero que você entenda um pouquinho sobre o que está acontecendo propriamente aqui nesses versos que nós lemos. Primeiro vamos fazer uma localização de tempo. Uma localização de tempo é importante para você entender que Jesus, a estas alturas, já cumpriu o seu ministério, Ele já foi ao Calvário, Ele já ressuscitou no terceiro dia, e Ele inclusive também já concluiu, ou está concluindo, um período do seu ministério. Opa, meu som sumiu aqui. Um período do seu ministério que chamamos de ministério pós-ressurreição. Durante 40 dias, quantos dias eu falei? Quantos dias eu falei? Durante 40 dias após Jesus ter ressuscitado, Ele ainda esteve na terra, sendo visto por centenas de pessoas, dando algumas instruções finais, alguns ajustes finais, comandos finais. Aqui nós estamos nos momentos que precedem a assunção do Senhor. E Ele então começa a discorrer com os discípulos acerca de questões sobre o futuro. E Jesus está falando sobre algumas questões futuras,
falando sobre alguns acontecimentos futuros. E os discípulos sentem a necessidade de fazer uma pergunta. Eu quero lembrar a você que nós estamos falando dos últimos minutos em que eles podem olhar nos olhos de Jesus. Os últimos minutos onde podem tocá-lo, podem abraçá-lo. É um momento de despedida. Eles vão orar em nome de Jesus. Eles vão falar com Jesus em oração. Jesus havia prometido que estaria com eles todos os dias, mas nunca mais será como está sendo ainda naquele momento. Então a gente tem que caprichar na pergunta, porque nunca mais eles vão poder, antes da eternidade, olhar nos olhos de Jesus e fazer uma pergunta. Então é preciso caprichar na pergunta. Olha para o seu vizinho e diga: capriche na pergunta. Então eles têm que caprichar na pergunta. E de repente esse capricho de pergunta saiu não muito caprichado. Porque quando Jesus falava sobre, repetindo, questões futuras, eles vão fazer uma pergunta que inquieta eles, mas não é uma pergunta de ordem espiritual. Não é uma pergunta de ordem ministerial. É uma pergunta de ordem política. E obviamente, já adiantando, eu não estou aqui para desmerecer as questões de ordem política. Elas são parte da nossa vida, parte do nosso viver social. Mas eu estou falando para você que é a última pergunta que vão poder fazer olhando nos olhos do Senhor. Quando Jesus fala sobre as questões futuras, eles emendam uma pergunta: Senhor, neste tempo, ou seja, no tempo que o Senhor está se referindo, restaurará o Senhor o reino a Israel? Aquela pergunta que tanto dizia respeito a uma inquietação, tanto dizia respeito a uma dúvida e a um incômodo, que permeava os sentimentos do povo de Deus, dos judeus. Afinal de contas, desde o retorno do cativeiro da Babilônia, nunca mais Judá foi uma nação soberana. Sempre uma nação vassala. Sempre dependendo, sempre ligada aos impérios da terra. Quando um império dominava o outro, engolia o outro, ela só ia sendo empurrada. Mudando de mão para mão, de rei para rei, de imperador para imperador. Sempre como uma nação vassala. E agora, eles entendem que a pergunta melhor que podem fazer é essa. E quando eles lançam esta pergunta, que repito, é aquilo que os inquieta, é aquilo que os perturba. Quando eles lançam essa pergunta, o Senhor Jesus olha e diz assim: não compete a vocês saber os tempos e as estações que o Pai determinou em seus decretos, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Nós normalmente conhecemos esse versículo, citamos esse versículo isoladamente, só o 8. Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Inclusive, já até ouvi muitas vezes a primeira palavra do versículo, o mais, ser até ignorada. E alguém dizer: recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Atos 1:8, recebereis. Não. Atos 1:8, mas recebereis. Porque o que Jesus está apresentando para os discípulos é um cenário onde uma pergunta que eles fizeram não será respondida como eles querem, mas uma outra coisa, que não é o que eles querem, não é a inquietação que eles apresentaram, mas é uma resposta a estas inquietações. É a complementação ou suplementação de todas as fraquezas e dúvidas, a virtude do Espírito Santo. O que eu quero que você entenda essa noite é que nem todas as suas perguntas vão ser respondidas do jeito que você deseja. A verdade é que algumas questões que nós chegamos trazendo, por mais importantes que elas sejam para nós, e por mais que a gente despeje-as no altar de uma maneira ávida e acreditando que o Senhor vai dizer aquilo que a gente quer ouvir, que dia será isso, que dia será aquilo, quando é que fulano se converte, quando é que essa luta acaba, quando é que isso termina, quando é que isso aqui resolve, quando é que essa porta abre, aí o Senhor olha e diz: não te compete saber quando, mas você vai receber a virtude do Espírito que há de vir sobre você.
E não pense que a virtude do Espírito é uma medida apenas para, digamos assim, colocar um doce na boca da criança para ela parar de chorar. A virtude do Espírito não é um mimo. A virtude do Espírito é simplesmente o jeito de Deus dizer o que você não sabe, o que você não foi respondido, a dor que ainda não cessou, a porta que ainda não abriu. Só um jeito de você suportar isso: debaixo de uma poderosa virtude. Aleluia! Eu gostaria que você, por favor, pegasse a mão da pessoa que está do seu lado agora, desse uma boa acordada nela e dissesse: algumas respostas não vão chegar como você gostaria, mas a virtude do Espírito Santo, ela compensa a resposta que não chegou, ela compensa a porta que não abriu, ela compensa a dor que não calou. A virtude compensa. Quando? Não te compete saber. Mas tem virtude no caminho. Como? Não te compete saber. Mas tem virtude no caminho. Vamos olhar para a pergunta dos discípulos. O que eles estão perguntando? Quando é que o reino será restaurado a Israel? Vamos traduzir essa pergunta? Quando é que Israel voltará a ser uma nação reconhecida e independente? Alguém pode me dizer quando a pergunta dos discípulos foi respondida? 1948. Pastor, não entendi. Não? Somente 1948 anos depois, aquilo que eles esperavam aconteceu. A ONU reconheceu o Estado de Israel. Pastor, não entendi. Não? Demorou 1948 anos para acontecer o que eles estavam perguntando. Como é que você suporta tanto tempo? Mas recebereis a virtude do Espírito. Só tem um jeito de você suportar entre o dia da pergunta e o dia da resposta: debaixo de uma poderosa virtude. Então, por favor, levante a sua mão, porque eu tenho uma palavra de Deus para liberar. Você não vai viver esse tempo de espera em frangalhos. Você não vai viver esse tempo de espera derrotado. Você não vai viver esse tempo de espera abalado. Você vai viver esse tempo de espera cheio, 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 cheio e cheio da virtude. Como aquela mãe suporta, você pergunta, é virtude. Como é que alguém que sobe para dar um testemunho e diz que orou por um marido 20 anos, como é que suporta? Virtude. Não existe outra forma de se suportar a ação doída do tempo entre a minha pergunta e a resposta, se não for por causa de virtude. Os discípulos fazem uma pergunta de natureza política e Jesus lhes dá uma resposta de natureza espiritual. O que Jesus está dizendo é: as movimentações políticas não vão acontecer da forma como vocês esperam, mas debaixo de virtude, mesmo sem a política favorecer, a igreja vai se instituir, crescer, se desenvolver, vai explodir no mundo inteiro. Só em 1948 Israel vai ser reconhecido como Estado pela ONU. Mas nesse tempo eu vou sustentar minha igreja debaixo de virtude. Eu não sei o que vai acontecer no próximo 1º domingo de outubro nos estados brasileiros. Eu sei que não tem eleição do Distrito Federal, mas eu sei de uma coisa: com ou sem resultados favoráveis, a igreja está debaixo de uma palavra. Então, o que o Senhor está dizendo é: será derramada uma virtude. E nós sabemos que isso vai acontecer no capítulo 2, sim ou não? Sim ou não? Se puder abrir um pouquinho mais o monitor aqui para mim. Esse derramamento vai acontecer no capítulo 2, sim ou não? Jesus prometeu no capítulo 1 e verso 8. E Jesus cumpriu no capítulo 2. Amém? Existe algo entre
Atos 1 e 8. E Atos 2? Sim. Existe Atos 1 e 15. Eu quero que você compreenda que algo precisou acontecer. E que a igreja precisou, sobretudo o colégio apostólico precisou, de algo imprescindível para chegar em Atos 2. E eu vou chamar de forma simplificada, mas depois eu vou explicar melhor. Isso que estou dizendo de uma reunião difícil. Entre a promessa que os apóstolos receberam e o recebimento desta promessa, eles passaram por uma reunião difícil. Eu gostaria muito que você saísse daqui com uma certeza no seu coração. E não é para te amedrontar, não é para te desencorajar, é para te expor uma realidade. Antes de Atos 2, tem sempre uma reunião difícil. Antes de Atos 2, há sempre uma pauta delicada a ser tratada. Antes de Atos 2, sempre há o sacudir de um tapete, atrás de uma poeira escondida. Entre Atos 2, sempre há uma mesa, onde olhares vão se cruzar. Eu estou falando para você que um evento aconteceu no verso 15. E este evento não foi fácil, não foi agradável. Afinal de contas, pense bem, o que foi os apóstolos se reunirem para tratarem de uma questão, digamos, muito leve, o suicídio de Judas. Falar sobre alguém que foi um diabo no meio deles durante 3 anos e meio. Falar sobre a traumática, sobre a grosseira maneira com a qual este Judas tira sua própria vida. E agora, ter que escolher um apóstolo para o lugar de Judas. Eu estou falando para você sobre tocar num tema sensível e dramático, e ainda por cima abrir uma eleição, fazer uma escolha, quando toda a escolha, todo o processo de escolha é sempre difícil, porque escolher um é rejeitar outro. Toda reunião que escolhe alguém é também a reunião que rejeita alguém. Então nós estamos falando de uma reunião muito tensa, uma reunião densa, porém uma reunião necessária. Porque o colégio apostólico não poderia chegar em Pentecostes com a pendência do apostolado de Judas não ter sido substituída. O colégio apostólico não poderia chegar em Atos 2 sem fazer sua reunião difícil em Atos 1 e 15. Eu preciso que você atente para o que eu vim dizer a você esta noite aqui. Há uma reunião difícil no seu caminho, e adiá-la está adiando o seu Atos 2. Há uma reunião difícil no seu caminho, e adiá-la não vai evitá-la. Adiá-la só vai empurrar toda uma agenda para frente. Existem promessas que precisam se cumprir, existe um desatar de Deus, existem realidades financeiras que Deus quer mudar, existe uma paz que o Senhor quer instituir dentro de algumas casas aqui, mas Ele me trouxe para dizer: até quando você não fará aquela reunião difícil? Sente à mesa quem você tem que sentar, olhe para quem você tem que olhar, escolha o que você tem que escolher, confronte quem você tiver que confrontar, porque a reunião difícil abre a porta para o Pentecoste. Você já sabe o tema, você já sabe quem são as pessoas que têm que participar, você já sabe o que tem que dizer, e você já sabe o que tem que escolher, mas você não começa a reunião, você não faz a reunião, você não confronta o que tem que ser confrontado, você não fala o que tem que ser falado, você não expõe o que tem que ser exposto, porque tudo isso é muito difícil, porque tudo isso é muito denso. A reunião vai ter que fazer os presentes se lembrarem de uma coisa que eles querem se esquecer, mas vão ter que se lembrar, porque se não se lembrarem não vão resolver. A reunião fará com que um seja escolhido e o outro não, então alguém fatalmente sairá descontente,
e eu não quero criar descontentamentos. Então você não está pronto para Pentecostes. Se você teme fazer reuniões porque você está mais preocupado com a sua imagem do que com o que tem que ser resolvido, então você não está pronto para Pentecostes. O Senhor me trouxe para dizer que você vai ter que lidar com algumas caras feias, com algumas pessoas insatisfeitas, perguntando: por que Matias e não eu? Alguém ainda está por aí? Alguém ainda está por aí? Você vai ter que lidar com alguém perguntando: por que Matias e não eu? Por que ela e não eu? Por que ele e não eu? E o medo dessa situação está fazendo você adiar conversas que você deveria ter tido há muito tempo. E o Senhor dizendo: há uma promessa, há um avivamento, há uma graça, há um favor, uma porta que está sobrevoando a sua casa, a sua cabeça, o seu ministério, e eu não ordeno que ela desça, não enquanto você não fizer a sua reunião difícil. Veja, a reunião difícil que eu estou me referindo, ela foi presidida. Pergunte: por quem? Horrível, vai de novo, pergunte: por quem? Pedro. Pedro é quem vai presidir a reunião, para que o apostolado de Judas possa ser substituído. A Bíblia diz que Pedro se levanta, toma a palavra e começa então a presidir a difícil reunião. Ele vai expor em breves, mas muito densas palavras, o que aconteceu com Judas e a necessidade que os apóstolos substituam ele. Ele se levantou numa reunião onde ninguém gostaria de se levantar. Eu quero que você entenda que o que tem que ser feito não é fácil de se fazer, e é por isso que tem tanta gente se esquivando e não faz. Mas o que eu quero lhe mostrar é que o homem que presidiu a reunião difícil, do verso 15 do capítulo 1, foi o mesmo homem que, após a descida do Espírito Santo, se levantou e falou à multidão que estava reunida na frente do cenáculo, e 3.000 pessoas se converteram. Escute, ninguém queria estar no lugar de Pedro quando presidiu a reunião difícil, mas qualquer um gostaria de estar no lugar de Pedro quando pregou a primeira mensagem pentecostal. Só que o que você tem que entender é que Deus nunca colocará alguém onde todos querem estar, se esse alguém primeiro não foi onde ninguém queria ir. O passaporte para estar onde todo mundo quer é dispor-se a estar onde ninguém quer estar primeiro. Ninguém quer presidir a reunião difícil, mas Pedro se levanta, e o Senhor diz: então agora é você quem vai se levantar na posição que qualquer apóstolo gostaria, qualquer profeta gostaria, qualquer pregador gostaria. Eu queria que você começasse a se preparar, porque se hoje você tem coragem de estar onde ninguém quer estar e de fazer o que ninguém quer fazer, você está se credenciando para estar num lugar que todo mundo quer, mas é a você que Deus vai colocar. Faça a reunião difícil, trate o que tem que ser tratado, fale o que tem que ser falado, confronte quem tem que ser confrontado, escolha quem tem que ser escolhido, ainda que isso demande naturalmente que alguém não seja escolhido, e que por mais que este alguém possa eventualmente ter a imaturidade de não entender porque não foi escolhido, isso não é um problema meu, é um problema dele, eu estou fazendo a reunião. Quando a reunião difícil acaba, e preciso fazer um adendo importante, o processo foi para escolher alguém para o lugar de Judas, e não alguém para ser outro Judas. A vaga é para o lugar de Judas e não uma vaga para Judas. Alguém entendeu? Que bom. Então, a igreja começa a arrumar para Atos 2 depois de sua reunião difícil. E aí nós chegamos no tão gostoso capítulo de número 2, aonde
a festa de Pentecostes vai acontecer. O povo festeiro sempre foi o povo de Deus. Foi o próprio Senhor que instituiu um calendário festivo, ordeiro, organizado, disciplinado, com dias para início, término, ritos, protocolos, liturgia. Um Deus que gosta de festas e as institui. Este é o Deus que institui Pentecostes. Festa. Eu disse o quê? O que eu disse? Hag. A palavra para festa no hebraico é Hag, que significa fazer um círculo. Toda festa é a construção de um círculo. Toda festa é o desenho de um círculo. Porque é um círculo que vai delimitar e demonstrar quem decidiu estar do lado de e quem decidiu estar do lado de. O círculo demarca e expõe quem decidiu estar do lado de e quem decidiu estar do lado de. Não existe posição neutra numa festa. Ou você está nela ou não está nela. Não existe neutralidade para Pentecostes. Ou você está nele ou não está nele. Não existe uma posição neutra para o avivamento. Ou você é do avivamento ou você não é do avivamento. Ou você vive o avivamento, ou você é um espectador do avivamento, ou você está do lado de dentro do círculo, ou está na arquibancada do lado de fora do círculo, ou você é quem recebe as críticas, ou você é quem dá as críticas, ou você é o profeta do círculo, ou é quem está recebendo a profecia fora do círculo. Mas uma coisa é certa, aqui do lado de dentro, eu posso te garantir que não existe lugar melhor para se estar nesse momento do que dentro do círculo de Pentecostes. Oh, aleluia! Pastor Eduardo, será que você podia me animar um pouco e me dizer um pouco como é que está aí do lado de dentro? Eu vou te falar. Aqui do lado de dentro, cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e isso será eternamente. Aqui do lado de dentro, cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aqui do lado de dentro, cremos que a lei e os profetas foram até João Batista, os profetas canônicos, porque os outros, os tantos milhares e milhões de outros, continuam exercendo legalmente o dom da profecia, descrito nas escrituras entre os 9 dons. Aqui do lado de dentro, nós acreditamos que as coisas continuam, não cessaram. Os milagres não estão restritos à igreja primitiva, mas a igreja do século 21 também vive milagres. Aqui do lado de dentro, uma multidão de gente é salva todo santo dia. Aqui do lado de dentro tem graça, tem favor, a temperatura é alta. Aqui do lado de dentro, aqui do lado de dentro oramos fervorosamente. Aqui do lado de dentro nos expressamos em alto e bom som. Aqui do lado de dentro não temos vergonha do Evangelho. Aqui do lado de dentro vivemos uma fé pujante. Aqui do lado de dentro fervem as coisas. Aqui do lado de dentro o termômetro já passou de 40 graus. Aqui do lado de dentro da festa, os milagres são uma realidade todo santo dia. Então agarra alguém que está do teu lado e diga: se você ainda está do lado de fora, pula pro lado de dentro. Pula pro lado de dentro. Não existe neutralidade quando o assunto é avivamento. Ou você crê no avivamento, ou você não crê no avivamento. Não existe neutralidade quando o assunto é a festa pentecostal. Ou você está nela, ou você não está nela. Ou você crê nela, ou você não crê nela.
Pastor, eu preciso de pelo menos uma razão para poder me empolgar a entrar em Pentecostes, a pular para dentro do círculo. Só uma? Tá bom. Você ama Jesus? Você crê em Jesus? Então pronto. Porque Pentecostes não é sobre Pedro. Pentecostes não é sobre João. Pentecostes não é sobre mim. Pentecostes não é sobre você. Pentecostes está íntima e profeticamente relacionado a Jesus. Ele é o promotor de Pentecostes. Ele é o idealizador de Pentecostes. Ele é a fonte de Pentecostes. Ele é o gerador do avivamento de Pentecostes. Se ele ainda estivesse na sepultura que foi colocado, eu entenderia que você não estivesse interessado em Pentecostes, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e é por isso que você precisa crer em Pentecostes. Pastor, mas por que o senhor está falando que Pentecostes tem a ver com Jesus, profeticamente? Porque a festa de Pentecostes, dentre alguns outros momentos célebres, ela tinha um grande momento em particular. Quantos momentos eu falei? Depois da abertura, que já era muito emblemática e simbólica, quando a foice era lançada sobre a plantação, o ponto culminante da festa de Pentecostes estava relacionado ao erguer. Eu falei aqui? Pergunte o quê? Um feixe de trigo. O ponto culminante de Pentecostes é quando o feixe de trigo era erguido no meio do arraial. E ao erguer do feixe de trigo, a celebração de Pentecostes tinha seu momento ápice. Mas o que teria isso a ver profeticamente com Jesus? Durante todos os anos, e eu não estou falando de 1, nem 2, nem 3, nem 10, nem 100, todos os anos, desde que Moisés instituiu essa festa, até os dias de Jesus, Israel apontava profeticamente para o Messias. Toda a festa de Pentecostes, porque Israel erguia o feixe de trigo, não repousava no chão, não colocava numa cadeira, levantava, erguia. Mas por que há esta relação? Porque este feixe de trigo erguido, eles não sabiam, mas estavam apontando profeticamente para o feixe de trigo que se ergueria lá na frente. Mas por quê? Porque certa vez os discípulos ficaram com pena de Jesus, porque ele disse que iria morrer. Aí Jesus falou: não tenham pena de mim não, porque se o grão de trigo... Tem carismático por aí? Se o grão de trigo não cair no chão e morrer, Jesus estava dizendo: eu sou o grão de trigo que caio no chão na sexta, me levanto no domingo de Páscoa, e 50 dias depois sou erguido para avivar a minha igreja em Pentecostes. Se você pode, levanta as duas mãos o mais alto que você puder, porque o que aviva a igreja não é erguer um pregador, o que aviva a igreja não é erguer uma mídia, o que aviva a igreja é o Cristo erguido, o Salvador erguido. É porque ele se levantou que a igreja está de pé também. E cumpridos o dia de Pentecostes, e cumpridos o dia de Pentecostes. Acabei de dizer para você, 50 dias depois da Páscoa. Quantos dias? Não são 53. Mas vamos dar uma antecipada para 47? Não, ordem, 50 dias após a Páscoa.
começa Pentecostes. É cumprindo-se o dia de Pentecostes. Isso está apontando para uma reunião ordeira. Isso está apontando para uma reunião que obedece a um calendário. Isso está apontando para algo sistemático, dogmático. E isso tudo é bom. O desprezo dessas coisas gera um desmantelamento onde Deus não pode operar. A igreja precisa de seus calendários. A igreja precisa do que é ordinário. A igreja precisa do que é dogmático, do que é sistemático, senão não sobrevive. A igreja como instituição, ela precisa do dia de Pentecostes. Ela precisa do calendário. Você imagina, quando é a conferência no Carisma? Não sei não, um dia de repente der na telha da gente, a gente fala, é hoje. Igreja tem calendário, sim ou não? Estou mostrando para você que não ter um calendário gera uma desordem, um desmantelamento. E naturalmente num ambiente como esse, o Espírito de Deus não opera. Ele não. Mas agora vem uma segunda parte. Se é necessário que a igreja tenha seu calendário, se é necessário que ela seja dogmática, se é necessário que ela tenha sua ordem, seus manuais, seu dia de Pentecostes, cumprindo o seu dia, tão necessário quanto também é uma outra coisa. Pergunte qual? De repente. Da mesma maneira que nenhuma igreja vive só de repente, também não vive só de calendário. A igreja vive da fusão perfeita entre o calendário e o de repente. Se ela é só de calendário, ela é fria. Se ela é só de repente, ela é desorganizada. Se ela é só de calendário, ela é sistemática e não tem avivamento. Se ela é só de repente, ela é desmantelada e não tem ordem. Mas quando as duas coisas se encontram, oh, aleluia! Quando as duas coisas se encontram, a ordem, a decência, a ética e o de repente, o momento do culto, o início do culto, o final do culto e o de repente. Eu sei que tem louvor, sei que depois do louvor tem oferta, sei que depois da oferta tem mensagem, sei que depois da mensagem o culto acaba, mas no meio de tudo isso tem lugar para um de repente. Eu clamo para que a igreja brasileira não se ingesse no calendário. Eu clamo para que a igreja brasileira ainda tenha os seus Eu clamo para que os pregadores tenham seus sermões estruturados, anotados, seja no tablet, seja no celular, seja no papel. Eu clamo para que a mensagem tenha homilética, tenha exegese, mas também tenha de repente. Oh, eu clamo para que os cantores, para que os ministros de louvor tenham repertório, tenham VS, tenham ensaio, mas também tenham o seu de repente. Porque sem de repente somos previsíveis. E se existe uma coisa que mata a nossa espiritualidade, é a previsibilidade. A previsibilidade é uma pá de cal na nossa espiritualidade. Você tem que ter uma ideia do que vai acontecer, mas também tem que ter um espaço para aquilo que você não tinha a menor ideia que ia acontecer. Pega a mão de alguém que está do teu lado aí e fala para ele, olha no relógio, pode olhar no relógio, olha no relógio e fala para ele assim, eu tenho ideia de que hora vai acabar, tenho ideia do que vai acontecer, mas tem um espacinho aqui para o que eu não faço ideia. Tem um espaço ainda aqui para o que eu não faço ideia. De repente,
da ordem do calendário, de repente, no meio da liturgia da festa, de repente, veio do céu. Não foi um som, não foi um vento, foi um som como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Foram vistas sobre eles, não foram línguas de fogo, línguas repartidas como que de fogo. Não é por acaso que Lucas não trabalha com literalidades. Preste atenção. Ele está trabalhando com coisas análogas. Eu não quero confundir, eu quero que você entenda isso aqui. Ele não disse assim, ó, foi um vento. Porque se ele dissesse que foi um vento, toda vez que eu quisesse Pentecostes, eu ficaria esperando como um vento. Ele não disse assim, foram vistas línguas de fogo. Eu pensaria que se eu não visse isso, então não haveria Pentecostes. Então, as duas manifestações, ele trabalha com questões análogas. Aquilo que foi ouvido, análogo ao som de um vento. O que foi visto, análogo a uma língua de fogo. Porque quando ele faz isso, ele abre o leque. Quando ele faz isso, ele diz o seguinte para mim e para você. Lá, o som era como de vento. Aqui pode ser som como de trovão. Aqui pode ser o som do surdo da bateria. Lá, uma língua repartida como de fogo. Aqui, em vez de eu ver uma língua sobre a sua cabeça, pode ser que eu veja uma lágrima. O que Lucas está dizendo é o seguinte: o avivamento não é uma fórmula a ser literalmente repetida, porque o Espírito que o promove tem liberdade de fazer do jeito que Ele quiser. Quem além de mim esta noite está na liberdade do Espírito? Levante a mão, por favor. Se lágrima, lágrima, se grito, grito, se pulo, pulo, se som, som, se silêncio, silêncio, se vier da parte dele, eu quero. E todos foram cheios do Espírito Santo. Preste muita atenção, eu não vou demorar muito. Esses todos são aproximadamente 120. Vamos trabalhar um número dos 120 para ficar mais fácil, que eu quero apresentar para você. Esses todos significam quantos? Esses todos significam quantos? Quantos estão cheios? Quantos cheios? Olhe para mim. Diz a Bíblia. Então Pedro e os 11 se levantaram. Quantos foram cheios? Quantos se levantaram? 12. Vamos de novo, que eu já sei que matemática não é essa coisa. Quantos foram cheios? Quantos foram cheios? Quantos se levantaram? Quantos por cento isso representa? Quantos foram cheios? Quantos apareceram? Vamos de novo. Quantos foram cheios? Quantos apareceram? Quantos estiveram em evidência? Isso representa quanto percentualmente? Você está entendendo? Só que essa é a hora onde as coisas começam a se definir.
Porque tem gente que exatamente nessa hora já se desestimulou de ser cheio, quando ele não tem certeza se está entre os 10% que vão aparecer. Exatamente nessa hora, existem alguns que já estão indo embora da festa, porque se eles não têm a garantia de que vão se levantar e serem vistos, eles já não veem mais muito sentido em serem cheios. Vão tarde, porque o Espírito de Deus não tem o mínimo prazer em encher só os que querem ser vistos. Mas tem mais um afunilamento. Então, estou citando a Bíblia, Pedro dirigiu a palavra à multidão. Vamos voltar. Quantos foram cheios? Quantos se levantaram? Quantos falaram? Quantos foram cheios? Quantos apareceram? Mas quantos falaram? Você está entendendo? Dos 120 cheios, só 10% aparece. Dos 12 que aparecem, só 10% aproximadamente falam. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Pedro só falou porque 11 estavam de pé. E os 11 só estavam de pé porque todos os 108 restantes estavam cheios. Um só fala porque 11 estão em pé. 12 só estão em pé porque 108 estão na retaguarda cheios. O reino de Deus é uma engrenagem perfeita. Você está me vendo hoje aqui, mas não tenha dúvida que eu só estou falando hoje aqui porque Deus encheu muita gente ao longo da minha vida para me sustentar em oração e súplica. Então, quando você enxergar alguém falando, saiba que alguém só fala porque alguém está de pé, e alguém só está de pé porque tem joelho dobrado e gente cheia. Eu não posso garantir qual posição você ocupa, você vai ocupar. Não sei se você é quem vai falar, não sei se você não vai falar, mas vai estar em evidência ser visto. Eu não sei se você estará lá dentro do cenáculo, porque a única coisa que é garantida em Atos 2 não é a fala nem a evidência, é o ser. Eu quero encerrar aqui mostrando para você que antes da primeira palavra, eu disse antes que saiu da boca de Pedro, a igreja começou a ganhar aquela multidão. Por quê? Porque Pedro se levantou com os 11. Quantos estão de pé diante da multidão? Muito fraco. Quantos estão de pé? Quantas eram as tribos de Israel? Quantos estão de pé? Quantos eram os discípulos de Jesus? Olha para o seu vizinho e diga: ainda bem que teve reunião. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Se não tivesse a reunião da substituição de Judas, haveria 12 apóstolos ali? Quantos haveria? Mas quantas são as tribos de Israel? E quantos eram os apóstolos de Jesus? Então o primeiro retrato que a igreja avivada teria apresentado para a sociedade é de um colégio apostólico que não conseguiu resolver nem os seus próprios problemas. O que o nosso adversário quer é que nós percamos a multidão antes da primeira palavra, porque existem retratos que estão fazendo a igreja perder a multidão. Existem fotografias, imagens que estão contando e denunciando sobre nossa dificuldade de resolver nossos problemas. Existem imagens e fotografias que estão contando sobre nossa dificuldade de ser uma igreja coesa. Existem fotografias que estão contando sobre nossos partidarismos.
Existem fotografias que estão contando sobre nosso senso institucional em detrimento do nosso senso de reino. Antes de que Pedro abrisse a boca para dizer a primeira palavra, se tivessem 11 homens de pé ali, ia ter gente se acotovelando e dizendo: ué, mas não eram, mas o Nazareno não andava com, mas não eram que estavam nas bodas de Caná quando ele fez o primeiro milagre? Ué, mas não eram que entraram em Betânia quando ele ressuscitou Lázaro? Ué, mas não eram que ele se reuniu na ceia? Mas não eram. Minha oração essa noite aqui é para que antes de dizer a primeira palavra, a imagem que nós estamos apresentando para essa sociedade comece a ganhá-la. Que antes de dizer a primeira palavra, nós como mensageiros comecemos a ganhar com a fotografia do nosso testemunho. Que antes de dizer a primeira palavra, uma imagem de uma igreja coesa, a imagem de uma igreja unida, a imagem de uma igreja poderosa comece a ser demonstrada para o Distrito Federal, porque em nome de Jesus eu tenho uma palavra para entregar, e que bom que você já levantou a mão. Antes da primeira palavra sair da nossa boca, nós já vamos começar a ganhar essa cidade no poder do nosso testemunho. Antes de você dizer a primeira palavra lá no seu trabalho, quem você é e a vida que você escolheu viver, o que você resolveu abraçar e o que você teve coragem para renunciar, vai começar a ganhar as pessoas antes mesmo de que você diga a primeira palavra. Uma lágrima sua, antes de subir ao púlpito, vai começar a testemunhar que você não precisa estar no púlpito para prestar devoção para Deus. Nós vamos começar a pregar antes de dizermos a primeira palavra. Vamos começar a impactar essa sociedade antes de dizermos a primeira palavra. Uma nova fotografia de unidade, de poder, de decência, de moralidade, de ética será erguida pela igreja brasileira. Eu acredito nisso. Nós não sairemos dessa terra antes de que a igreja se apresente única, poderosa e cheia de boas obras. E se alguém além de mim acredita nesta palavra, dá um pulo dessa cadeira agora e fique de pé. Não mudou nada. A mesma vontade que Jesus tinha de avivar a igreja primitiva, Ele continua tendo de avivar a igreja de hoje, pelas mesmas motivações, para as mesmas funções: impactar a sociedade, refletir a glória de Deus na terra, fazer com que as pessoas tenham fome e sede de Deus. Eu não consigo acreditar que a nação brasileira vai se curvar diante do altar do Senhor sem que a igreja demonstre antes disso um profundo avivamento.
é naquilo que nós vamos mostrar, que essa gente vai ter fome e sede de Deus. Quantas vezes você nem estava com tanta fome, mas olhou um prato, que prato bonito, que cheiro, e a sua fome foi despertada. Nós temos que apresentar para essa sociedade uma mesa farta, uma comida temperada, cheia de fogo, de graça, e o apetite das pessoas vai começar a se abrir. O apetite desse povo vai começar a se abrir. O apetite do Distrito Federal vai começar a se abrir. Segura a mão da pessoa que está do teu lado agora. 2 minutos, 3, eu estou encerrando. Mas por favor, não deixe ela sair de perto de você. Não deixe ela sair de perto de você. Não deixe ela sair de perto de você. Quem vai fazer isso? Nós. Eu não sei se você é dos 108 cheios, se você é dos 12 de pé, se você é do 1 que está falando. O que eu sei é que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Se aconteceu lá, vai acontecer aqui também. Que comece. Seja cheio. Seja cheio do agora. Você que há muito tempo